O Macast também é spoiler, viu, Marco? A gente Sim. também aqui tenta extrair, né, do pessoal que vem, o que é que vem por aí. O que é que vem por aí na universidade? Conta aí um segredo para a gente que ninguém vai contar, todo mundo que vai ver e ouvir aqui não vai passar à frente, mas que a gente já pode esperar. Olá pessoal, a gente está aqui no Macast especial com o nosso querido e magnífico reitor Marco Túlio Castro de Vasconcelos. Como você sabe, o Macast é um bate-papo descontraído e particularmente hoje eu tenho o prazer de receber e juntos estarmos aqui com você nessa bancada que é super especial. Doutor Marco Túlio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, reverendo. Uma alegria para nós estarmos aqui compartilhando um pouco da nossa vida, da nossa trajetória, da vida da universidade, sobre planos. É um prazer, de fato, estar aqui podendo conversar contigo, lhe ouvir também e poder responder ou não determinadas questões que vocês vão apresentadas, né? Olha, a partir de agora, você deixa de ser doutor Marco Túlio, magnífico, eu deixo de ser o chanceler, reverendo, e o bate-papo é o seguinte, aqui eu estou vendo que o senhor é graduado em Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, pela gloriosa Universidade Federal de Pernambuco, minha vizinha lá. Como é que foi essa história de virar contador? Pelo menos é assim que todo mundo acha que o sujeito que faz ciências contábeis se torna, né? A minha casa é uma casa de contadores, não é? A começar pelo meu pai. Meu pai ainda foi alguém que se formou nos antigos cursos técnicos de contabilidade, participou também da primeira turma do curso de economia lá da Universidade Católica de Pernambuco, e é evidentemente que desde a minha infância eu convivi com um pai que era profissional, economista, contador, não é? E mais, eu tenho um irmão mais velho que também fez o vestibular para economia, se tornou economista. Eu acho que até por influência dele, eu fiz vestibular para economia, muito jovem, com 18 anos, talvez muito sem saber o que fazer, embora eu lembro que na juventude era muito comum a gente fazer os testes psicotécnicos, né? E deu para a grande área de humanas e tal, e eu fiz o curso de Ciências Econômicas. Para mim, foi um grande ganho na minha formação. E eu digo assim que acaso não haverá. Não é? Durante a minha trajetória de estudante de economia, eu namorava e queria casar, muito preocupado com renda, eu arrumei um emprego num banco. Logo num banco? Logo num banco. Mas pouco tempo depois surgiu uma alternativa para ser trainee numa companhia multinacional americana, que era a Ford Motor Company, a Ford Brasil S.A., que tinha uma unidade no município de Jaboatão. E eu ingressei ali na Ford como estudante de economia, quase formado, mas comecei a trabalhar e a militar com uma série de questões que não eram próprias da economia, que tem uma perspectiva mais macro das coisas. E lá eu passei por um treinamento de um ano. Cada mês eu ia com um profissional de uma determinada área, eu fazia relatórios para o CIE, em Pernambuco também, com o controle da fábrica e meu coordenador. Então, eu terminei passando por um trabalho de formação com 12 diferentes executivos e grande parte desse aprendizado terminou sendo da área que nós chamamos de controle ou de contabilidade gerencial. E foi aí que eu resolvi fazer um segundo vestibular, porque eu vi que eu estava um pouco deslocado entre formação e prática profissional, não é? Então, meu caminho dentro da contabilidade se deu neste momento da Ford, buscando uma aderência ao que eles faziam como prática e o que eu tinha de formação. Bom, a essa altura o pessoal já percebeu pelo seu sotaque e pelo meu sotaque que nós não somos daqui de São Paulo. Sim. Fala um pouco da sua origem pernambucana. Assim, eu nasci na cidade do Recife, não é? E nós temos o pernambucano, o recifense, ele é metido, né? Diz que é a cidade mais importante do Brasil, uma das mais antigas, e de fato tem essa tradição, uma cidade muito forte no que tange a questão da cultura, da culinária, do ser e pensar o agente político cultura, arte, da né? cultura, da dança, da música, da poesia, do repente, de fato com as características do estado de Pernambuco, mas que eu acho que são muito parecidos, muito próximos daquilo que nós encontramos na Paraíba também. Então eu sou pernambucano, com muita alegria, não é? E estou de uma passagem que eu não sei por quanto tempo aqui em São Paulo. Nós somos aqui, estamos de passagem cumprindo missões. Isso. Não é isso? Marco, você tem uma influência muito grande, a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes, da sua formação moral e ética que você recebeu dos seus pais.
Eu me recordo que quando eu estava no seminário, talvez poucas pessoas saibam disso, né? O pai de Marco era um dos membros do Conselho Deliberativo na época do Seminário Presbiteriano do Norte, que foi onde eu me formei em teologia. E sei da formação ética dele, da formação religiosa e tudo mais. Como é que foi nascer num lar de cristãos muito firmes e ter todos aqueles conflitos e lutas da juventude, as brincadeiras da época em que a gente não tem tanta responsabilidade assim? Como é que é essa formação do homem, Marco Túlio? Eu digo que ela foi difícil e foi fácil, não é? O lado do meu pai, minha avó materna, meu avô materno, todos eram cristãos, não é? Do interior de Pernambuco, eram membros de igreja congregacional, não é? Mas meu pai tornou-se presbiteriano na juventude e, evidentemente, meu pai, alguém que está completando agora 94 anos, ele foi criado numa outra ambiência, numa outra forma de pensar, como o lar também da minha avó materna também, cristã, não é? E todos, eu tenho familiares pastores, pro lado da minha mãe, pro lado de meu pai, e isso não só da igreja presbiteriana, mas igreja congregacional, batista, então sempre foi uma educação, digamos assim, muito sob rédeas curtas, não é? Na minha casa nós não podíamos levantar a voz, nós não podíamos chamar palavrão, não é? A possibilidade de reclamo era aquele hora cebola. Porque se você usasse um palavrão ou um termo inadequado, você era, de fato, orientado a não fazê-lo, né? Meu pai era um indivíduo que sempre foi muito cuidadoso nas coisas da gestão, das organizações, da própria casa. E eu aprendi muitas coisas com ele, por exemplo. A história de não mentir, a história de qualquer tipo de procedimento não ético nas relações entre as pessoas. Mas eu sempre lembro das questões do dia a dia. Eu sou filho do meio de 5 filhos e eu sempre fui um pouco mais falante do que os outros, mais corajoso, não é? Mais atrevido. Mais atrevido ou folgado, como se diz. E eu era encarregado pelos nossos irmãos de fazer negociação com ele com relação à mesada. Você era o porta-voz. Era o porta-voz. E às vezes eu chegava para meu pai e dizia: papai, o senhor pode me dar aí R$1, digamos, né? E ele perguntava assim: para que é? Eu digo para eu ir na venda e comprar um bombom. Se ele topasse e entregasse R$1, ele jamais cobraria de volta. Mas ele sempre perguntava antes: é emprestado ou é dado? Se fossem 5 centavos emprestados, jamais eu ficaria livre de fazer aquela devolução, aquele pagamento. Então, eu creio, horário de chegar em casa, não é? Eu ia para casa de namorado, eu tinha que chegar em casa às 22 horas. Mas é isso aí que eu queria saber. Essas regras funcionavam dentro de casa e fora de casa, no campinho de futebol, com as meninas? Como é que era isso aí? Não, sim, eu acho que... eu sempre tive muito temor a Deus, mas, sobretudo, muito respeito a meu pai e minha mãe. Então, todas as vezes que existia algum tipo de pensamento pendor para fazer alguma coisa errada, que eu não deixei de fazer, mas eu sempre trazia à memória a reprimenda, porque eu sou daquele jovem que precisei levar uns castigos. Isso que eu ia perguntar, você preferia apanhar, levar uma bronca, ou levar uma bronca, apanhar? Olha, não tinha essa escolha, porque... Levava as duas, a bronca e a apanhar. Meu pai tinha um chinelo franciscano, que era muito amigo meu. Aquele de couro. E de couro, e também cinto. Então, assim, essa forma dura de advertir, não só do aconselhamento, porque muitas vezes também foi, mas a questão do apanhar, não é? Ele sempre foi frequente na minha vida, e eu digo porque eu merecia. Porque eu aprontava muito dentro do colégio, eu estudei num colégio presbiteriano ali, né? Que é tradicional em Recife. E essa história de namorar aqui, namorar ali, que minha esposa não escute, não é? Mas... Faz tempo. Faz tempo. Sempre trazia sobre mim algum tipo de reprimenda por parte dos pais ou de cuidado, do amor, do zelo que eu tinha dos pais. Então, hoje, eu dou graças a Deus. Eu não sou daquele que, na maioridade ou na maturidade, olhe para trás e diga assim: olha, eu não tenho mágoa do meu pai e da minha mãe porque eu cheguei a levar uns castigos e uns coros de vez em quando. Eu não tenho esse sentimento, não. Eu sou grato a eles por isso. Naquela época, filho de crente não ia para festa, não sabia dançar, não fumava, não bebia.
Como é que era seguir isso no meio escolar, onde todo mundo fazia? E como é que funcionou certinho? Deu tudo certo? Olha, eu vou dizer que sim, reverendo, porque na minha casa, meu pai, que sempre foi o condutor das coisas, ele só admitia abrir um vinho. E eu digo com uma frequência, talvez, a cada 2 meses, 3 meses. E quando ele abriu uma garrafa de vinho, era uma garrafa só, que era consumida por 5, 6, 7, 8 pessoas. Então ninguém tomava mais da conta. Eu lembro que eu era atleta também, eu jogava handball, eu representei o colégio em jogos escolares, e um treinador, ele me levou, depois de logo quando eu cheguei, para uma lanchonete, num posto de gasolina que tinha de frente ao Agnes, e ele me ofereceu um lanche. Eu fiquei muito honrado, eu era um garoto de 14 para 15 anos, e ele me ofereceu um copo de cerveja num copo americano. E eu tomei, né? Poxa, o técnico está me dando todo esse espaço. E eu cheguei em casa e contei para minha mãe. E ela disse assim, meu filho, eu não faço questão que você beba, mas quando você quiser beber uma cerveja, me diga o que você vai tomar aqui em casa. Então, eu posso dizer que isso não se repetiu, isso nunca fez falta. Então, eu não quero dizer com isso que o tomar uma cerveja ou uma bebida destilada em si caracterize moral, a forma ética de viver de alguém, mas eu como vivi quase a minha vida inteira sem depender disso, olhando meu pai, a mãe, meus tios, e para mim isso não fez falta, eu não tenho um sentimento de lacuna. E talvez até, ou com muita certeza, o fato de ter estudado a minha infância toda, até perto do ensino médio, num colégio presbiteriano, que nós tínhamos capelães, nós tínhamos um diretor que era crente, pastor presbiteriano, e até os antigos missionários norte-americanos que estavam lá quando eu cheguei, ainda na fase infantil, isso para mim foi uma naturalidade. Eu nunca senti esta ausência que me deixasse grilado, como posso dizer as pessoas, não. Era um ambiente naturalmente com valores e princípios, né? Sim. Agora você falou que você gosta de esportes. Qual é o seu time de futebol mesmo? Olha, eu sei que isso é uma provocação. Meu time está na Série B. Sou torcedor do Náutico com muito orgulho, mas sei que ele não está passando por uma fase boa. E a felicidade é que a ocupação profissional, o Mackenzie consome tanto a gente que não dá tempo, muitas vezes, de acompanhar o esporte. E eu sei que o esporte não enche barriga de ninguém, né? Nem traz essa felicidade. Então, eu acompanho, torço que ele se recupere. E de fato, é o time da família. Quando ele ganha, você celebra. Quando ele perde, você nem fica sabendo. É isso, procuro não conversar sobre essas derrotas. Ô Marco, me fala uma coisa. Além de futebol, de esporte, quando o reitor Marcos sai da universidade, eu sei que é difícil, eu sei bem como é que é a rotina, às vezes a universidade vai com a gente para dentro de casa. E às vezes passa a noite com a gente, acorda com a gente, dorme com a gente, porque a gente está todo o tempo ali naquela preocupação. Mas o que é que você faz para se descontrair? O que é que você faz para aproveitar a vida? Quais são os seus hobbies, por exemplo? Eu não sei se eu tenho muito hobbies, reverendo. A única coisa que eu acho que eu creio que eu faço que me dá prazer é cozinhar. Você cozinha bem? Eu acho que sim. De tudo? Assim, não, eu sei cozinhar peixe, seja no forno, seja molho de coco, verdura. Eu cozinho pescada amarela, cioba no forno, uma cavala. Essas coisas eu aprendi a fazer. E também eu sei preparar carnes. Eu preparo pernis de porco de final de ano com uma peça com 8 quilos. Uma dica. Qualquer problema da festa do final do ano de 2022, chama o reitor que ele resolve o seu problema. Ou então ele chama para você comer na casa dele. Bife bourguignon, que eu já fiz, e paleta de cordeiro. Quer dizer, eu gosto muito de estar em casa. Quer dizer, eu estou ao lado da minha esposa, eu estou casado há 36 anos. Namoro com a minha esposa há 42. E tenho 4 filhos. E agora netos. Então, o meu local de descanso predileto para estar em casa. E estando em casa, eu sou daquele que atuo muito como marido, eu lavo o prato, eu guardo as coisas de madrugada, a hora que eu acordar. E normalmente, minha esposa toma café todos os dias feito por mim. Eu acho que muito tempo que ela não faz um café para tomar, é o contrário. E durante o final de semana, eu procuro estar com ela na cozinha, evidentemente fazendo sempre os pratos principais, porque tem alguns mais fáceis que eu não sei fazer. Mas carnes, peixes, coisas assim, eu gosto de fazer, testo, arrisco. Tem hora que não sai tão bom. Eu tenho um filho que é super crítico, então ele olha, quando ele me dá uma aprovação, ficou muito bom. Então eu aprendi,
Mas posso dizer que isso foi observando a minha avó materna, ela é uma excelente cozinheira, eu sinto o cheiro do bolo de bacalhau, eu volto para a minha infância, num bairro em Recife, onde minha avó e minha mãe também sabe fazer. Então, eu acho que a observação e este zelo por manter a família em torno de uma mesa me fez absorver esse tipo de valor. Porque o esporte, eu não consigo praticar mais, eu sou uma pessoa infartada, eu tenho stent, então eu tenho algumas limitações de risco. Então a cozinha termina sendo um lugar mais seguro para mim, mais prazeroso. Bom, você acabou de falar que tem netos, né? Tem. Como é que é essa experiência de ser vovô? Eu digo uma coisa maravilhosa. Eu estava dando um testemunho acerca do Salmo 127 e do Salmo 128. Né? Eu lembro que meu pai falando sobre a geração de filhos, e quando eu comecei a ter filhos, eu tenho 4 filhas, tenho uma filha com 33, eu tenho 2 filhas, são gêmeas, 31, essas 2 estão casadas, e tenho um caçula com 23 em casa. E eu lembro quando começou a nascer a primeira gestação da minha esposa, meu pai sempre citava o fato de que os filhos eram como flechas na mão do guerreiro, né? Para que quando o inimigo chegasse à porta, ele pudesse pegar aquela flecha e se defender. Mas eu ganhei uma filha, então eu ganhei uma flor e coloquei na aljava. Na segunda gestação foram mais 2 filhas, mais 2 flores. Eu disse, quando os inimigos chegarem à porta, eu vou entregar flores. Mas Deus é gracioso e eu ganhei um filho com 10 anos depois da primeira, né? Então essa experiência do Salmo, eu digo, essas experiências são boas porque você confronta aquilo que muitas vezes você lê sem prestar atenção com o fato concreto da vida, da realização. E eu ganhei uma netinha em outubro do ano passado. A família pediu que eu fizesse uma devocional em casa para pessoas na Paraíba, ou em Recife, em Minas Gerais, são parentes, e eu usei o Salmo 128. E o Salmo 128 fala sobre a felicidade do homem que pode ver os filhos dos seus filhos. E eu li aquele texto ali naquela devocional de um domingo, em maio, creio, de 2021, mas quando chegou em outubro, que eu estava na maternidade com a minha família e chegou o bebezinho ali no quarto, aquilo fez uma validação na minha mente, no meu coração, na minha alma, para eu dizer assim, é verdade. Essa emoção de você ver os filhos dos seus filhos, eu peço a Deus que te abençoe para que você possa provar desse mesmo momento, porque é um pouco da continuidade. A gente fala da eternidade, a eternidade de Deus e a eternidade nossa, que Deus nos permite, eu sei que a salvação é para isso, mas é como se, independentemente disso, ou já agora, você consegue provar a sua perenidade, a sua continuidade na vida das pessoas, não é? Então eu tenho esse sentimento muito grato a Deus. Bom, então você está vendo, né, Micael, Manuela, Gabriel? Vamos lá, vamos ver se eu consigo ter essa mesma emoção em breve aí que o Marco Túlio está descrevendo aí. Marco, você falou que é um homem que começou a trabalhar muito cedo, teve uma origem ética, de trabalho. Certamente você traçou para a sua vida. A gente faz planos, mas nem sempre a gente alcança. Mas alguns sonhos você certamente já alcançou e pode dizer assim, olha, isso aqui eu realizei. Quais foram as realizações pessoais, familiares, profissionais que são como sonhos cumpridos na sua vida? Olha, eu não peço mais nada a Deus hoje, não é? Porque eu olhava para casais, meus pais, minha sogra, meu sogro, eles sempre foram pessoas que aconselharam casais. E eu presenciei durante muito tempo conflitos de pessoas da igreja ou fora da igreja que iam para a casa deles tentar sarar aqueles problemas, né? E eu via, meu pai está casado com a minha mãe há 65 anos. Uau! Então eu olhava para eles e eu dizia, eu não quero ter um casamento problemático, eu gostaria de ter o mesmo que meu pai e minha mãe têm. Então, poder dizer hoje que eu estou casado há 36 anos, de ter filhos que estão formados profissionalmente e estão obtendo sucesso na sua trajetória profissional, vivendo com integridade, é uma coisa que eu posso dizer assim, como pai e tal. Como o profissional, aonde eu caminhei não foi o sonho que eu projetei. Quando eu entrei na Ford, eu queria ser executivo do mundo da indústria automobilística. Eu sonhava com isso.
Vim aqui para São Paulo ainda muito jovem, fiz treinamentos aqui em fábrica do Tabuão, fábrica de motores da Ford em Taubaté. Eu tive algumas experiências durante 6 anos que eu achava que eu ia ser um executivo, um diretor de uma grande companhia de produção, de manufatura de veículos. Só que um professor me fez um convite, um professor na universidade. Abri um concurso e eu não acreditava em mim. Aguinaldo de Andrade Filho, ele já falecido, ele perguntou se eu não toparia participar de um concurso para ser professor da universidade. E essa mudança não programada, e o fato de eu ter aceito o convite, ter submetido sem acreditar muito sobre a possibilidade, de repente eu estava como professor da universidade. E de repente eu fiz um concurso nacional para uma seleção no mestrado, eu vim aqui para São Paulo em 92. Então as coisas mudaram de uma maneira que eu jamais imaginei, porque não estava nos meus planos ser professor, fazer um mestrado, um doutorado, ou ter qualquer, digamos assim, experiência como gestor de uma instituição de ensino. Isso não estava no meu plano. Mas quando eu volto com o doutorado quase concluído e chegar em Recife, um grupo de professores disse, olha, vai ter eleição para ser chefe do departamento e nós queremos que você assuma. E eu não tinha experiência, eu era muito novo lá, mas assumi. E a partir daí houve uma sucessão de encaminhamentos. Eu fui eleito diretor 2 anos depois, passei 4 anos. O reitor me chamou para ficar 5 anos como espécie de pró-reitor adjunto da área de planejamento e depois eu fiquei 5 anos como pró-reitor administrativo da Universidade Federal de Pernambuco. Então eu terminei tendo uma trajetória, digamos assim, política administrativa que eu não imaginava que eu fosse ter e eu só posso compreender que isso estava nos propósitos de Deus o tempo inteiro sem eu saber. Não é porque eu vim aqui para o Mackenzie, conheci o Mackenzie, não sei por obra de quem, mas eu fui nomeado como membro da comunidade na época que o reitor era o professor Cláudio Lembo. E eu passei 2 anos conhecendo um pouco, mas mesmo naquele período de 2 anos eu nunca imaginei vir para cá. Passados alguns anos eu voltei com o reitor Manassés Fonteles. Também o Conselho Deliberativo nomeou meu nome, eu não tenho muita noção. Talvez tenha sido o reverendo Silas Cunha de Menezes, Marcos Lins, reverendo Marcos, eu não sei. E eu vim, tomei posse aqui, fiquei mais 2 anos que se transformaram em 3. Isso também foi conheci um pouco mais do Mackenzie, mas mesmo assim eu não tinha expectativa de vir trabalhar aqui como eu estou hoje. Não é? Então, como eu posso dizer, eu tive uma carreira política e administrativa, de liderança numa instituição importante no país, uma federal importante, mas ao mesmo tempo eu pude cuidar da minha carreira. Eu virei professor assistente, eu virei professor doutor, trilhei a carreira e me aposentei da universidade como professor titular, que eu fiz o concurso para titular em 2016, no início de 2016. Então, se eu posso pensar numa carreira acadêmica, eu cheguei no posto máximo da carreira, da titulação possível de um professor da Universidade Federal, ou mesmo de uma pública aqui, paulista, por exemplo, mas também Deus me deu a oportunidade de aprender em cargos executivos e aquilo que eu não fui lá, eu terminei recebendo a oportunidade aqui no Mackenzie, em 2016 como vice-reitor, né, e agora em 2020 como reitor. Então, se eu perguntar, eu não tenho absolutamente nada a requerer de Deus, só perdão, e eu só tenho a agradecer por tudo que Ele fez por mim, pela minha casa, pelos meus pais, pelos meus filhos, por onde eu nasci, pela igreja que Ele permitiu exercer o meu presbiterato, tantas coisas que eu só tenho, de fato, a gratidão a Deus. Bom, você teve toda uma história numa instituição pública, agora você está no Mackenzie. Qual é a diferença de ser um reitor numa universidade privada e confessional, como é a nossa, e você ocupar um cargo de gestão acadêmica como você foi pró-reitor de uma federal pública? Eu acho que são várias, não é? Embora eu posso dizer que ambas as instituições, como universidades, para o país, elas são muito importantes, não é? Elas fazem a diferença com relação à formação de recursos humanos de vários níveis, não é? E com a quantidade de projetos de pós-graduação, de programa de mestrado, de doutorado, das pesquisas básicas ou aplicadas que lá nós temos também, em dimensões diferentes, mas todas com esse propósito de uma instituição que
cuida da formação de graduação até os doutores que ambas as instituições formam, tem a expectativa do investimento sério em pesquisa, não é? Especialmente seguindo o rigor do método científico, porque a ciência ela não pode ser colocada em risco por conta de um procedimento descuidado, né? Então, esses valores as instituições sempre tentam preservar, mas talvez até a partir do momento que você pense na perspectiva extensionista, você começa a ter alguns encontros e algumas diferenças, né? Similaridades e diferenças. A instituição Mackenzie, ela tem o seu propósito, desde os seus fundadores, do olhar missional, não é? Eu acho que o olhar da Mary Ann Chamberlain foi um olhar de amor, né? Um olhar de visão, de transformar, que não foi uma visão meramente da sustentabilidade econômico-financeira, que eu, como reitor, tenho que cuidar. Mas a gente não pode colocar, de fato, o dinheiro, a realização profissional, de orçamento em primeiro lugar. Você tem que colocar primeiro o aspecto missional. E eu acho que nesse aspecto, o líder da instituição, ou daqueles que trabalham, daqueles que administram, que supervisionam, sabe que o Mackenzie é uma universidade, mas ela pertence a Deus. A gente fala que ela é da igreja presbiteriana, mas ela pertence a Deus. Quer dizer, tudo que a gente faz aqui é para o louvor e para a glória de Deus. Embora eu conheço muita gente que trabalha em universidades públicas que fazem isso como o seu compromisso profissional de sempre estar prestando conta a Deus. Mas aqui eu acho que a gente tem um propósito de partida da fundação derivado desse aspecto missional. Talvez aqui seja uma coisa intencional, faz parte da cultura, sim, faz parte do propósito da instituição, né? Sim. Mas não é muito fácil não, né? Porque assim, você gerir uma instituição confessional que faz parte de um grande guarda-chuva chamado Instituto Presbiteriano Mackenzie. Esse ano nós estamos completando 70 anos de universidade e de repente você ser como uma locomotiva em termos de geração de recursos para sustentar uma série de ações desse instituto e, ao mesmo tempo, ter que manter a autonomia da gestão acadêmica, a relação com professores, com alunos, com o entorno. Eu fico imaginando que são muitos stakeholders, são muitas pessoas a dar conta, não é isso? São muitos interesses que são naturais, não é? Digamos assim, sobre aquele que trabalha conosco como professor, como funcionário, como aluno. Eu sei que a gente tem que ter, sobretudo, paciência, compreensão de quem vem trabalhar com a gente, mas, sobretudo, quem vem estudar. A gente abre um processo seletivo, né? E o aluno vem para cá com a sua formação familiar, daquilo que ele aprendeu na escola, do seu avô, dos seus pais, de um jeito ou de outro. E a gente tenta aqui, além de oferecer o melhor ensino que a gente quer para poder a sua formação, a gente tenta envelopar esse aspecto do sentido, né, do valor, para que no aspecto do compromisso social, ético, moral, ele seja um bom advogado, um bom engenheiro. E é uma tentativa de você equilibrar coisas que são muito importantes, né? Você dá defesa daquilo que a instituição, do seu nascedor até hoje, ela defende, que a gente não pode abrir mão, não é? E que a gente tem que reafirmar, tem que educar. E por isso que eu falo de paciência, porque a gente tem que insistir continuamente num processo que não se acaba, a gente tem que melhorar no sentido de comunicar a razão de ser da nossa fé e por que a gente acha que tem que ser daquele jeito, respeitando as diferenças das pessoas, aquela carga de crença que ela tem. Então a gente tem que tentar compreender e, ao mesmo tempo, ser muito eficaz para que ela compreenda qual é esse modo de pensar, digamos assim, da cosmovisão cristã reformada que a gente tem, mas que eu tenho porque eu fui educado pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, pelos meus tios, pelo meu sogro pastor e por toda a ambiência que eu tive durante toda a minha infância, juventude e fase adulta com pessoas. Então, a gente tem que compreender. E eu sei que é uma instituição muito grande, nós temos mais de 1.000 professores, nós temos quase 700 funcionários, 34 mil alunos e também olhando para o instituto, olhando para os funcionários, para todos ali, a gente sempre tem que ter a busca de convergência, não é? Nem sempre eu consigo, nem sempre acerto. A gente tenta se cercar dos conselheiros, né? A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria.
E a gente tenta buscar esse aconselhamento para que o nível de estresse ou de tensão, digamos assim, ele possa ser reduzido, porque o estresse e a tensão, ele termina criando óbices para o desenvolvimento, né? E eu sei que nem sempre a gente acerta. Eu me policio muito porque eu não quero ser o vetor, sabe? Mas às vezes eu sou o vetor. Então, essa luta que o apóstolo Paulo fala, né, de querer fazer, não faz, não querer fazer, o líder de uma instituição cristã formada, eu digo todos eles, tem que se policiar o tempo inteiro, não é? Eu acho que isso é um desafio mesmo, porque além dos interesses, tem desconhecimento. Quer dizer, a ausência, e eu digo assim, talvez uma questão chave que a gente sempre tem que enfrentar é o aspecto comunicação. Como a gente está discutindo aqui, tentando esclarecer coisas, mas o dia a dia ele tolhe você, ele obriga você a decisões com rapidez que não dá para esperar. E aí, às vezes, para escrever um comunicado interno, para gravar um vídeo para um professor, para um aluno, a gente não consegue ser tão... transmitir o que realmente a gente gostaria, isso, né? Isso. Marco, a gente assumiu praticamente ao mesmo tempo, né? Uhum. Eu em janeiro, você em fevereiro de 2020. Menos de 2 meses depois, algo imprevisível aconteceu. Eu imagino que você, em seus piores pesadelos, não imaginava ser o reitor que assumiria a Universidade Presbiteriana Mackenzie em plena pandemia da Covid-19. Eu, muito menos, na chancelaria. E eu sei, e eu posso garantir a vocês que estão aqui participando com a gente, que houve momentos muito difíceis, de decisões muito difíceis a serem tomadas, sem uma clareza de cenário, porque toda vez que a gente achava que a pandemia estava acabando, de repente vinha uma outra onda e assim era pressão para tudo que é lado. Mas assim, o que naqueles momentos realmente assim foram importantes para você manter saúde, manter capacidade de decisão, manter a capacidade de gerir a universidade? O que foi que sustentou? Quais foram talvez as noites mais sombrias que você teve? Como é que isso foi aliviado? Eu dou graças a Deus porque eu creio que a universidade ela se ouve muito bem, e eu não digo isso só por ação do reitor, mas nós mantivemos um constante diálogo com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, olhar de reuniões de diretoria, porque nós não sabíamos que norma ia ser baixada por uma Secretaria de Estado de Saúde, ou de municipal, ou de uma legislação, das contradições e os problemas políticos, seja no setor de saúde ou também na educação. E, evidentemente, que apesar de contar com a questão da Constituição Federal, no sentido da autonomia, para dar algum conforto para alguma ação, a gente não queria afrontar nenhuma norma, não é? Ao mesmo tempo, nós tivemos que mudar a nossa forma. Algumas coisas simples aconteceram. Os alunos aqui de mestrado, doutorado, TCC que iam depositar, eles precisavam gravar um CD-ROM. Tinha uma norma escrita: pega um CD-ROM, vá lá no computador, grave e vá na secretaria e entregue. Depositar seu TCC. Na pandemia isso não era possível. E alguém perguntou: nós não podemos criar aqui um processo, não, um GPM, ele depositar o arquivo PDF eletronicamente na sua casa? Pode. Isso foi feito em 2 dias. Então, às vezes, digamos assim, o grande desafio, a grande pressão sobre... E aí eu falo para todos nós aqui que administramos coisas, o pessoal fala muito hoje que o jovem ele não está muito... suporta muita pressão, né? Então tem que respirar fundo quando você não sabe, não é? Então, assim, às vezes é no momento da pressão, da dificuldade que as soluções aparecem. E eu vou destacar uma questão mais de condução, de equipe, de liderança. Eu tinha reuniões semanais com todos os pró-reitores, chefe de gabinete, com todos os diretores de unidade e muitas vezes com os coordenadores de curso, tentando uniformizar procedimento, orientações, treinamentos, tirar dúvidas, sessões de fax que a gente escrevia. Quer dizer, mas isso ajudou muito. E eu sou uma pessoa que eu acho que eu me enervo muitas vezes, mas eu não sou muito de explodir, não é? Eu tento sempre manter a serenidade. E uma vez, passada a grura, passado o sofrimento, alguém disse: não, mas no momento pior, todo mundo morrendo ali, você ficou tão sereno que acalmava a gente, né? Então eu não sei, às vezes não foi nem alguma coisa programada, mas eu tenho que reconhecer que eu sofri muito, eu passei muitas noites sem dormir.
Muitas noites eu deitava às 11 da noite, 11h30, e já às 3 da manhã eu estava em casa andando sozinho, sem saber o que fazer. Então, esse não saber o que fazer não é demérito para ninguém. Porque tem muitas vezes que nós não sabemos o que fazer. E no momento que você não tem o que fazer, você tem que se cercar de pessoas que possam construir as soluções juntas aqui. Mas eu já tive a oportunidade de falar que eu orei muito a Deus. Foi o momento que eu mais orei, eu acho, na minha vida. Porque eu não sabia o que fazer. E eu tinha medo, muitas vezes, de assinar uma orientação, um documento, porque eu não sabia se aquilo estava, apesar de todo o conselho, todo o debate, se ele estava certo. Então, eu me confessando aqui com o reverendo Robson, muitas vezes eu chegava assim, diante de Deus, às 10h30, 11 horas ali, com olheiras, porque não tinha dormido as 2 noites anteriores, e eu disse, Senhor, eu não sei como fazer, né? Leva esse problema, resolve para mim e tal. E entregava para Deus. E entregava para Deus às 11 da noite, mas às 3 da manhã, 2h30, eu ia lá buscar. Porque meu cérebro despertava e eu começava a calcular o documento do diretório acadêmico, o e-mail do pai, o documento do PROCON, da Justiça que chegava pedindo esclarecimento, Ministério Público. E a gente, será que eu fiz certo? Mas eu dou muito graças a Deus porque com o tempo a gente começou a receber feedbacks. Olha, funcionou. Mas eu quero também aqui aproveitar. Eu sempre fui muito agradecido aos próprios alunos, porque eles foram extremamente compreensíveis às famílias. Sempre teve algum nível de, evidentemente, de reclamação, mas eles foram muito mais parceiros, assim, compreenderam a situação do mundo, do país e a nossa. E também os nossos funcionários. Ou seja, quando a pandemia começou, nós tínhamos aqui na universidade talvez 5 pessoas que eram craques em Moodle, em aula invertida. Nós sabíamos citar o nome das pessoas. Passado um ano de pandemia, esses especialistas desapareceram. Porque o grupo ele começou a se ajudar de uma maneira... Vou dar um exemplo. Criaram aqui um grupo de mulheres, que eu vim saber depois, que eram chamadas as meninas. Elas criaram um grupo de mulheres. Então elas começaram... Professoras. Que criaram um grupo de ajuda. Diz assim, como é que abre uma aula no BBB? Como é que separa as salas? Dentro do Zoom, dentro do... Então elas começaram a se ajudar. Houve um outro, com um tipo assim, nome de escola de samba, era Unidos do REC 3. Eu não sabia. Isso só me contaram depois. Para quem não sabe, o REC 3 era o regime excepcional por contingência. Por contingência, que era um período em que a gente não podia funcionar plenamente como universidade, porque não tinha gente no campus, não tinha professor, não tinha colaborador, não podia ter. E aí criou-se esse REC 1, REC 2, REC 3. Foram edições para dizer assim, como é que a gente funciona para cada situação que está sendo posta, né? Mas eu até conto outras coisas. Nós tivemos 2 iniciativas maravilhosas. Uma que professores mais jovens, que pegaram professores que eram mais experientes aqui na casa, já com 80 anos, com 75, que não tinham computadores em casa, que não tinham celulares. Como é que um professor desse passa a entrar dentro de um ambiente do BBB, do Moodle, ele passa a funcionar? Ele só operou porque um colega mais jovem passou a ajudar o professor mais antigo e ele fez o que a gente conhece no sertão e no agreste, que é a canga de boi. O boi novo e o boi velho. E isso existe, de fato, na experiência do nordestino, do fazendeiro ali, daquele que cuida, porque o boi novo ele tem muita força, ele é muito afoito, mas ele não tem a experiência do boi já experimentado ali, pisando o grão ou caminhando no campo, né? Então, eles fizeram duplas e o mais velho foi ajudado pelo mais novo, que ensinou a ele como é que fazia um upload no arquivo, como é que conversava com um aluno pelo chat, sabe? Como é que abria essa comunicação. E houve um momento que foi, eu digo assim, muito maravilhoso na vida da universidade, que envolveu a capelania com a chancelaria, envolveu os professores da gastronomia, envolveu os professores da psicologia, também da fisioterapia, porque eles montaram um programa de tentar sarar as pessoas à distância. Então, eles deram assim aulas de relaxamento, aulas de culinária, que a pessoa pudesse estar em casa e fazer ali um pouquinho, para tentar distrair um pouco
os aconselhamentos da psicologia, como também dos capelães. Então, esse momento mostrou o que o Mackenzie é de diferente. Entendeu? Ele não se furtou a socorrer aquele que estava precisando de ajuda. E eu tive pessoas que adoeceram, que foram para o serviço médico porque não aguentaram a pressão de não saber lidar com a questão da mídia, com a questão da... Ainda hoje, né, muitas organizações, a nossa não é diferente, ainda está num rescaldo, ainda os desdobramentos da pandemia, tensão, estresse, a gente percebe menos hoje, mas o pessoal ainda está naquela situação de tá saindo de uma grande crise, né? Sim. Quando você, de repente, está ali naquele mar de Serrambi, onde você gosta de pescar os seus peixes e cozinhá-los e assá-los ali na brasa, e você leva uma onda ou uma vaca, como o pessoal fala, Sim. e você de repente sai ali dentro d'água meio perdido, não sabe para onde, está cansado, quebrado, e a gente percebe isso. Agora, o Mackenzie também é spoiler, viu, Marco? A gente Sim. também aqui tenta extrair, né, do pessoal que vem, o que é que vem por aí. O que vem por aí na universidade? Conta aí um segredo para a gente que ninguém vai contar, todo mundo que vai ver e ouvir aqui não vai passar à frente, mas que a gente já pode esperar. A universidade, para sobreviver, ela precisa cuidar de si própria, não é? No sentido de constantemente estar up-to-date, né? Ela precisa estar atualizada, fazendo as coisas. Então, nós estamos desenhando aí um projeto que pretende revitalizar a infraestrutura da universidade. Então, laboratórios, salas de aula, nós esperamos que no intervalo de até 3 anos nós tenhamos dado uma reformulação geral no ambiente de ensino-aprendizagem, com salas com maior conforto, com melhoria de iluminação, de acesso à energia, de rede, carteiras melhores e também uma série de ganhos, como a gente fez agora na engenharia, salas novas que vai propiciar a interação entre estudantes e professor, com estações de trabalho, que eles possam discutir aqui um projeto geral de uma fábrica ou de um edifício ou de uma casa, e alguém possa estar discutindo aqui a planta baixa, mas também ter o projeto hidráulico, o elétrico, assim, dentro de estações de trabalho num ambiente que eles possam fazer rotação e discutir com professores, até com engenheiros de empresas parceiras, para que esse aprendizado ele se torne mais concreto, mais perceptível, reforçando aquilo que o Mackenzie já tem em termos de empregabilidade, né? Então, essa melhoria e modernização de laboratórios é um aspecto. O outro tem a ver com a reformulação dos projetos pedagógicos. Isso é uma obrigação o tempo inteiro. Isso não tem fim, não é? Seja por agregação de conteúdos mais adequados. Novas demandas. Novas demandas que permitam também o relacionamento entre escolas, porque o conhecimento não pode estar restrito ao muro. Um profissional que esteja sendo formado em direito, ele precisa das questões próprias da tecnologia da informação, como qualquer outro, não é? Então a gente sabe que os grandes escritórios já estão orientando seus advogados a mexer com linguagem de programação ou de pesquisa. Então, as escolas elas vão precisar conversar mais, não só nos projetos pedagógicos, mas projetos integradores. Então, essa é uma tendência que nós vamos reformular os projetos até o final do ano, colocando digamos assim, uma expectativa da sociedade com relação a esse viés extensionista, né? Levando a universidade a impactar o seu ambiente próximo e remoto, né? Então, acho que reforma de projeto pedagógico, melhoria de infraestrutura, e constantemente nós estamos a trabalhar em readequar ou melhorar o nosso corpo docente, que ele é fundamental na vida de qualquer universidade, e um projeto de capacitação contínua, né? Eu acho que a gente precisa estar mais próximo. A universidade tem caminhado para estar próxima de empresas. Esse ano nós já celebramos vários convênios. Estamos gerenciando agora esse ano entre execução de recursos captados com grandes empresas, algo como 50 a 55 milhões de reais, que foram doados por empresas alemãs, americanas e tal. E isso demonstra a credibilidade que as empresas têm na universidade, tanto que elas topam montar laboratórios. E é isso que a gente quer que o aluno tenha experiência, que ele aprenda fazendo, aprenda com supervisão, que ele possa ter alternativas para ser um líder dentro de uma grande organização, ou também se habilitar para ser um empreendedor e ter seu negócio, né? Então, nós estamos fortalecendo a nossa pós-graduação. A gente
quer ter uma pós-graduação de qualidade. Em breve nós vamos lançar a plataforma Alumni, que todo o Mackenzie está cuidando disso e a universidade vai ter o seu. E nós esperamos que, se você, por exemplo, é ex-aluno nosso, em breve, agora meados de setembro, você vai ser convidado a se inscrever dentro da plataforma, porque nós gostaríamos que, se você pertenceu à tribo de letras, de química ou do direito, você vai encontrar lá, de fato, relacionamentos que sejam muito bons para você, mas esperamos que você, como mackenzista, venha também colaborar com a formação dos nossos estudantes, de quem está aqui. Então, eu acho que esse é um aspecto que talvez nós tenhamos assim significativas, eu espero que sejam, modificações estéticas, mas, sobretudo, práticas e de conforto para o ensino da aprendizagem, para a vida do professor, para a vida do estudante. Ótimo. Marcos, se a gente, um paraibano e um pernambucano juntos, deixar o pessoal aqui falar, gente, a gente conversa o dia inteiro aqui. Papo tem aqui à vontade, mas a gente está chegando ao final porque tudo que começa de alguma maneira tem que acabar. E eu gostaria de deixar para o pessoal uma última palavra sua, que você pudesse falar um pouco do que você quer deixar como última mensagem para o pessoal do Mackenzie aí. Eu quero dizer a todos o seguinte, que a Universidade de Mackenzie é maravilhosa. Eu estou aqui há quase 7 anos. A cada dia eu descubro pessoas, eu descubro espaços, descubro histórias, projetos que fazem com que aquela ideia de ser uma universidade diferente, não é? Ela de fato é concreta. Então, você que está nos escutando, que pretende fazer a retomada, continuar dos seus estudos ou a retomada deles, não é? Pretende ser empresário e quiser trazer projetos para discussão, para que a gente precisa ajudar você, porque a universidade ela tem que estar habilitada a resolver os problemas concretos e urgentes da sociedade. Então, seja nesse aspecto, ou que a gente possa apoiar algum trabalho relevante de cunho social. Né? Recebemos uma demanda agora de levar um doutorado internacional, internacional para o Timor-Leste. E nós vamos para lá. E o Mackenzie não está indo para lá com o programa de letras, que é nota 6 da CAPES, por causa do dinheiro. Não, nós estamos indo lá porque o Brasil já tem 20 anos de relacionamento com aquele país. E fala português. E que é um dos aspectos assim, marcantes de uma nação, né? Então, nós vamos levar para lá a possibilidade de formar 10 doutores em linguística, tal, para que eles possam ter o programa de pós-graduação da Universidade Nacional de Timor-Leste. Eu digo, isso me enche de alegria, porque eu digo assim, se você tiver um projeto encantador, bonito, que seja concreto, que abençoe a quem participar, eu estou aqui à disposição. Então, eu quero agradecer aqui a esse momento, o reverendo está aqui, de poder falar um pouco, de contar um pouco da universidade. Não dá para contar tudo, mas eu deixo aqui o nosso abraço, nossos cumprimentos a esse programa. Espero que Deus abençoe a sua liderança aqui, o seu trabalho, e a você também, a todos que nos escutam nessa tarde. Que bom. Gente, o Mackenzie está acabando agora, a gente fica triste. O Marco Túlio, nosso reitor, o magnífico reitor, esteve conosco aí nesses minutos. Bem que a gente poderia ter conversado mais, mas fica para a próxima. E na próxima a gente tem gente muito especial que vai estar aqui na bancada para conversar sobre a vida e sobre muitos aspectos da vida. Quem sabe, numa próxima ocasião, você vai surpreender com as histórias que saem aqui dessa bancada do Mackenzie. Marco, muito obrigado. Deus o abençoe, abençoe a nossa universidade e a você também. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.